No que você é bom? Essa é uma pergunta que muitos de nós queremos descobrir sobre nós mesmos, bem como a pergunta que muitas vezes vem depois dela, no que a gente não é bom. Se você não sabe como responder a essas perguntas sobre si mesmo na sua carreira aqui na advocacia, vem comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a se conhecer melhor, identificar os seus pontos fortes e fracos. Não é apenas um exercício para você poder aí se sentir super bem, ou mal, ou arrasado consigo mesmo. Na verdade, é um processo que vai te permitir que entenda como pode ser mais eficaz no que você faz, aonde você precisa melhorar, se quiser ter mais sucesso na sua advocacia. Então é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas antes deixa aqui o seu like, ativa o sininho, assina o canal, compartilha com mais gente e vamos falar sobre essa questão. Em primeiro lugar, você pode criar 2 listas antes de buscar qualquer fonte externa para te ajudar a identificar esses seus pontos fortes e fracos. Eu recomendo que você separe aí 30 minutinhos sozinho, naquele momento de paz, de tranquilidade para você criar essas 2 listas. A primeira dessas listas será centrada nos seus objetivos de carreira, onde você quer chegar. Então, para você ter uma ideia aí quais são os seus caminhos, qual que é a direção e de repente para chegar lá o que você vai precisar desenvolver, quais são as habilidades necessárias para esse sucesso. E de repente olhando para isso, para você ter essa visão geral, tá? Que o objetivo é mais geral, realmente você pode colocar ali questões como compreender melhor do mercado jurídico, eu preciso entender, né, como funciona às vezes um departamento jurídico, como funciona um escritório de advocacia, eu preciso ter uma melhor experiência em determinadas áreas, coisas desse tipo, para, né, orientar a tua carreira de acordo com aquilo que você quer. Dentro disso você pode aí já destacar essas habilidades que você possui e colocar também aí um destaque de uma forma diferente naquelas que você acredita que você vai precisar desenvolver, tá? Então deixa essa lista de lado e volta para criar uma próxima lista que vai te ajudar a entender, se você for completamente honesto consigo mesmo, quais são as suas forças e você coloca elas numa coluna. Então pega essa outra lista, uma coluna de forças, e entender quais são as suas fraquezas, que é justamente a outra coluna dessa lista. A depender do teu tipo de personalidade, você vai ter mais facilidade de preencher uma das colunas mais tranquilamente, tá? O importante é que você realmente seja o mais honesto consigo, e o objetivo aqui não é se culpar, tá, gente, por aquilo que você acredita que tem como falha, nem também se achar o máximo pelos pontos fortes que você tem. Basta anotar ali e seguir em frente. Essa lista também não precisa ser abrangente, de você colocar 100 pontos fortes ou fracos seus. Na verdade, aí, se você colocar uns 10 pontos fortes e fracos, está ótimo, porque mais do que isso você vai realmente começar a, de repente, olhar pontos fortes e fracos que não são tão significativos aí para a sua carreira. Então, exemplos do que você pode adicionar nessa lista variam de acordo com o teu tipo de personalidade. Você pode ser uma pessoa calma sob pressão, pode ser alguém orientado para resultados, você pode ter grandes habilidades técnicas na advocacia, ter uma facilidade aí de gerenciar projetos, casos, né, lidar com pessoas, liderança, formação de time, enfim. O objetivo dessa lista aqui vai ser começar realmente com algumas ideias gerais que você tem consigo mesmo e em seguida obter informações de outras fontes que podem te ajudar a refinar essas questões, tá? Então, para ajudar a pensar sobre o que incluir nos seus pontos fortes e fracos, tenta fazer algumas perguntas que são interessantes para isso. Primeiro, se perguntar no que você é bom, sobre o que as outras pessoas costumam te elogiar, em que atividades outras pessoas tiveram que te ajudar em mais de uma situação, quais os projetos e tarefas que você sente aí que drenam a tua energia, quais são aqueles projetos e tarefas que você passa horas fazendo aí sem perceber, né, o tempo passando ou sem se cansar, quais são os seus hobbies e por que você gosta desses hobbies, passar algum tempo avaliando honestamente esses seus pontos fortes e fracos é bastante interessante antes de obter informação de outras pessoas
mais próximas que também podem te ajudar nesse sentido. E aí a gente vai de fato para esse segundo passo, que é conversar com pessoas que você confia. O problema de criar uma lista de pontos fortes e pontos fracos sem trocar com os outros é que as pessoas tendem a ter nós mesmos tendemos a ter uma opinião um tanto quanto tendenciosa sobre nós mesmos. Então, ou realmente se acha o máximo, ou tem ali algum problema de autoconfiança, o que acaba sendo crítico demais. Então, pegar pessoas que realmente a gente confie, conheçam a gente, entendam aí as nossas qualidades e defeitos é bastante interessante para isso. Então seleciona 3 a 5 pessoas que você confia, pessoas que conviveram, trabalharam com você por um tempo e você sabe que realmente puderam aí observar o seu comportamento, o seu caráter em situações diferentes. É interessante também que esse grupo de pessoas sejam aquelas que você de fato sabe que vão te dizer de verdade aquilo que é bom, aquilo que não é. Então pode ser um mentor, um coach, um conselheiro, um melhor amigo, alguém aí, né, marido, esposa, quem for. Então é extremamente interessante que você escolha pessoas que você realmente valoriza e confia na opinião. Depois de selecionar esse grupo de pessoas, entre em contato com elas. De repente é interessante você explicar por que você está fazendo esse mapeamento seu, justamente com o objetivo de se melhorar na carreira, buscar se desenvolver em algum projeto específico, justamente para incentivar que elas entendam e te deem o feedback mais honesto possível, tá? Então esse contexto aí é importante para a pessoa entender esse motivo que você está pedindo a opinião delas. Diga aí o que você deseja, né, em relação a essa questão na sua advocacia, para que elas possam te trazer essas orientações sobre o ponto de vista delas naquilo que você precisa desenvolver ou pode dar mais luz e daquilo que você será bem sucedido, tá? Depois disso, você pega esses pontos à medida que elas forem dizendo, vai checando com aquilo que você colocou nessa lista, vai acrescentando, vai mudando, e é interessante para você entender o quanto você já se conhece ou não, né? Justamente vai adicionando esses detalhes aí àquilo que você está construindo. É mais uma forma super interessante de ir refinando essas suas qualidades, tá? O terceiro ponto, você pode buscar fazer um teste de personalidade. Então, além do tempo que você passou aí pensando em si mesmo, nas opiniões que você teve de outras pessoas, os testes de personalidade são aí recursos super interessantes para te ajudar a identificar esses pontos fortes e esses pontos fracos. Aqui há alguns que eu gosto demais. Primeiro, o Myers-Briggs, que é o MBTI, é um teste padrão. É excelente esse teste de personalidade para um nível corporativo. Quando eu fiz esse teste lá atrás, foi super interessante para entender um pouco mais de mim, refinar, melhorar alguns comportamentos aí que eu tinha, aquilo que a gente acaba tendo como ponto forte, muitas vezes vem aí na mesma quantidade em ponto fraco, que pode ser uma fraqueza, né? Pode ser uma ameaça para as nossas vidas. Então é interessante você fazer esse teste, que ele traz alguns direcionamentos para a sua carreira. O outro teste que é muito interessante também e super usado é o DISC. O DISC é realmente um teste super sério de personalidade, também de nível corporativo, bastante importante, que você pode fazer. O próximo é um livrozinho chamado Descubra os Seus Pontos Fortes, que você pode comprar na Amazon e tal. E esse livro é interessante porque ele traz um código para você fazer esse teste aí, localizador de forças, que aí determinam os seus 5 principais talentos. Então com a compra do livro, você tem esse códigozinho que você usa, faz o teste, ele traz para você, e dentro do livro tem a explicação do que cada um desses talentos significa. Então, avaliando, gente, as suas listas que você passou aí esse tempo identificando os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, você pode avaliar agora quais são aqueles que precisam de uma atenção adicional da sua parte. Alguns dos seus pontos fortes representam realmente assim, o melhor absoluto que você tem a oferecer na sua carreira e que pode ser usado a seu favor. Outros pontos fortes ainda
podem, né, precisar ser um pouquinho mais desenvolvidos antes que possam ser usados de fato com todo o seu potencial. E finalmente alguns pontos fortes que você tem que na verdade não são tão essenciais para aquilo que você faz, né, no seu dia a dia, da sua advocacia e tal. Da mesma forma, na coluna de fraqueza, algumas podem ser bem gritantes, né? E você vai precisar abordá-las e melhorá-las antes de poder ter sucesso na sua profissão. Então, um exemplo, advogado de contencioso que não faz audiência, né? Precisa trabalhar esse tipo de coisa. Outros pontos fortes, como outros pontos fracos, assim como os pontos fortes, pode ser simplesmente irrelevantes para os seus objetivos gerais, ou algumas fraquezas também podem ser importantes, mas talvez não sejam as únicas, né, para você superá-las. Então, para a gente poder entender tudo isso, é importante a gente falar aqui sobre o conceito de custo de oportunidade. O que significa esse tal desse custo de oportunidade? O custo de oportunidade é mais frequentemente usado como um termo econômico, mas é um conceito super útil aqui nessa questão que a gente está falando de fraquezas. O conceito é bastante simples, na verdade. É justamente você pegando esses pontos que você precisa trabalhar, você avaliar o conjunto de recursos que você tem para investir nisso. Então, tempo, dinheiro. Então, você olha aquilo que você precisa trabalhar, aquilo que você acredita que é importante, né? O quanto você vai precisar investir em cada uma dessas coisas e o custo de oportunidade disso, aquilo que vai te trazer de repente mais retorno. A gente precisa lembrar que a gente nunca vai dominar tudo, né? Algumas pessoas acreditam que elas precisam trabalhar tudo, serem perfeitas e tudo mais, e isso acaba aí trazendo um desgaste absoluto, uma exaustão, que a gente precisa de pessoas nas nossas vidas que muitas vezes vão ser melhores em outras coisas do que a gente. Então essa avaliação em relação aos seus objetivos, a esse custo de oportunidade é super importante aí para você poder fazer um planejamento e entender naquilo que você vai colocar a tua energia, o teu tempo, o teu dinheiro para ter mais sucesso na sua advocacia, tá bom? Queria saber aqui quais são os pontos fortes que você reconhece em si mesmo. Se você quiser falar aqui sobre pontos fracos que você quer trabalhar, deixa aqui nos seus comentários, que eu vou ficar super interessada em ler, e eu espero que isso te ajude a entender um pouco mais de si. O autoconhecimento é uma das maiores forças que a gente pode ter hoje na carreira na advocacia, e esse vídeo aqui é para te orientar a chegar mais perto desse conhecimento sobre si mesmo, tá? Deixa um abraço e até a próxima!